Boa noite a todos. Venho aqui para mais uma live não anunciada, mas que decorre de um pedido da querida Ana Gabriela para que eu falasse a minha opinião sobre o anúncio das novas tarifas alfandegárias para produtos brasileiros por parte dos Estados Unidos, que a Ana Gabriela chamou de questão econômica. Obviamente está todo mundo falando sobre isso. Eu vou expor rapidamente aqui a minha opinião, que eu não tenho visto muita gente falando sobre isso, mas a questão da Embraer, né? A Embraer, não sei se vocês sabem, é a terceira maior fabricante de aviões no mundo. Então nós temos a Boeing nos Estados Unidos, a Airbus na Europa e a Embraer no Brasil, né? Disputa com a canadense Bombardier o posto de terceira maior fabricante de aviões. E o que acontece? Essas taxações do Trump que vão afetar o agronegócio, isso vai ter um peso político muito grande, mas eu vejo como um dos alvos, se não o alvo principal, a Embraer, né? E o presidente dos Estados Unidos, aí ele foi muito hábil, ele é o maior político do mundo nos dias contemporâneos, para o bem ou para o mal. Política geralmente é para o mal, mas ele adotou uma postura muito sábia politicamente. E eu explico. Para defender a Boeing, quem acompanha o caso da aviação mundial vai se lembrar que ainda na presidência de Jair Bolsonaro houve uma proposta de compra da Embraer pela Boeing, né? E na época aquilo me preocupou muito, porque parece que o presidente Bolsonaro não foi um grande opositor dessa negociação, né? E por pouco nós não perdemos a Embraer, que iria compor o conglomerado da Boeing. Literalmente a Boeing seria a dona mesmo, né, de fato, da empresa brasileira. Isso seria muito ruim, não só... O pior disso não seria a planta industrial, né? A fabricação de aviões, mas o domínio tecnológico que a Embraer tem, que seria transferido para a Boeing, né? A Boeing levaria os engenheiros, levaria os projetos, levaria tudo, né? Levaria o cérebro da Embraer. Eu sei que não prosperou essa aquisição, e a situação da Boeing hoje é uma situação muito delicada. A Boeing corre o risco de falência, a principal empresa produtora de aviões no mundo, né? E aí o Trump ele teve uma grande jogada, né? Ele aproveitando, né, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, o pleito político levantado pelo Bolsonaro nos Estados Unidos, aproveitou essa cortina de fumaça para atacar a Embraer a partir das posições ideológicas do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Pouca gente falou sobre isso, mas a Embraer perdeu um contrato com uma empresa, a maior empresa de aviação da Polônia, pelo fato do senhor Luiz Inácio ter ido às comemorações do 9 de maio deste ano, né, as comemorações russas do fim da Segunda Guerra Mundial. E a Polônia, que é um inimigo geopolítico da Rússia, encerrou essa contratação. E serão aproximadamente 40 aviões da Embraer, né? E o Trump viu nessa oportunidade, e aproveitando os pleitos políticos do Jair Bolsonaro, e anunciou essa taxação de 50% sobre produtos brasileiros, né? A Embraer vai ser grandemente impactada, porque ela vai perder ao mesmo tempo os dois principais mercados que adquirem seus aviões. Os Estados Unidos, em razão da taxação, né? E a Europa,
em razão da posição ideológica do senhor Luiz Inácio, né, que apoia a Rússia. Então a União Europeia não vai mais adquirir aviões da empresa brasileira e os Estados Unidos aproveitaram, né, esse mau passo brasileiro, ideológico, e vão também encerrar as aquisições de aviões da companhia brasileira. E aí o Trump vai conseguir salvar a Boeing da concorrente brasileira e a Europa vai salvar a Airbus, né, livrando-se também a partir dessa escolha político-ideológica da presidência do Brasil, né? E aí o Trump foi muito hábil em pegar as duas coisas, né? Ele matou dois coelhos com uma cajadada só. Viu que a Europa vai fechar as portas para a empresa brasileira e pegou a cortina de fumaça política do Eduardo Bolsonaro e aproveitou para fechar também o mercado americano, né? Então, isso é uma tragédia econômica e tecnológica para o Brasil, que não vai ter novos mercados, não vai ter outros mercados para os seus aviões. Europa e Estados Unidos são os principais, 80% das aquisições dos aviões brasileiros são para essas duas regiões. Então era essa a minha manifestação principal que eu queria falar sobre a questão da Embraer. Pouca gente tem falado sobre isso. E a situação é desesperadora caso não haja uma alteração por parte dos Estados Unidos e por parte do senhor Luiz Inácio, presidente do Brasil, e parece que não vai haver retrocessão. O presidente não vai retroceder da sua linhagem ideológica, da sua linhagem política, e a Embraer vai perder tanto o mercado europeu quanto o mercado americano. E se isso não mudar, provavelmente a Embraer fecha as portas, a terceira maior produtora de aviões do mundo, graças à opção política desencadeada pelo senhor Luiz Inácio. E, enfim, eu vejo basicamente como o principal responsável, né, por essa situação. Eu não posso acreditar, não me permito acreditar que o maior país do mundo, a maior economia do mundo, vá tomar uma decisão econômica desse nível em razão de pleitos políticos de um país subdesenvolvido e desorganizado como o Brasil e por causa de uma figura, como eu posso dizer, sui generis, como o senhor Eduardo Bolsonaro lá na América. Então, só um tolo mesmo pode acreditar nisso e foi uma grande jogada do Trump. O eleitorado brasileiro é um eleitorado tolo, em geral, e ele vai comprar que foi por causa dos pleitos, da violência do STF, e enfim, na verdade, isso foi uma grande jogada política do Trump para salvar a Boeing. Eu vejo dessa forma, e é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma manifestação, eu vou ver se alguém falou alguma coisa aqui. Acho que não. O nosso sempre presente Jonathan escreveu aqui trágico, e é trágico mesmo. A situação da Embraer vai estourar, lógico, a partir da entrada em vigor dessas novas taxações, mas rapidamente a situação da Embraer vai se deteriorar. Torço que haja uma mudança, né? Apesar da gritaria política, eu torço que haja uma mudança diplomática brasileira para reabrir o mercado europeu se reabrir o mercado europeu, dificilmente os Estados Unidos vão manter essa taxação, né? Porque a Embraer vai encontrar um mercado aberto para si, né? E é isso. Então, o Jonathan escreve aqui que acha que o Lula recua. Não sei se o Luiz Inácio recua, porque as eleições estão muito próximas, né? Basicamente já não se discute mais nada sem falar de eleições, e ele quer apostar no capital político, né, para a reeleição, e não sei se ele recua. Eu acho mais crível acreditar que ele vai sacrificar a Embraer, pelo menos até o resultado das eleições. A Aline escreve que Trump é o cão. Quem acompanha a política internacional tem que ter uma coisa em mente. Trump vai defender os seus eleitores, o eleitorado dos Estados Unidos.
Quem acredita? Ele é o que escreveu lá que o Bolsonaro é um grande amigo, não sei o quê. Você acha que ele vai sacrificar os próprios eleitores na América ou alguma coisa dentro dos Estados Unidos por causa de Jair Bolsonaro ou por causa de qualquer outro nome fora dos Estados Unidos? Isso é uma grande bobagem, né? Ele vai angariar votos a partir da defesa das empresas americanas. Isso sim ele vai fazer, né? Lamento muito que o brasileiro fique nessa torcida com democrata versus republicano, Trump versus não sei quem. Isso é uma grande tragédia mental para o brasileiro, né? Porque, na verdade, pouco isso tem influência dentro do Brasil no sentido material, né? Enfim, as políticas dos Estados Unidos são voltadas para dentro dos Estados Unidos quase exclusivamente. E é isso aí. Eu já é noite de sexta-feira, não tenho muito o que falar, só queria deixar aqui a minha opinião. Eu entendo que o foco dessas medidas do Trump, nessa circunstância, na atual circunstância da Boeing, é atingir a Embraer e numa situação muito delicada, porque a Europa vai deixar de adquirir os aviões brasileiros e os Estados Unidos aproveitaram o momento para também abandonar essas aquisições e sacrificar a terceira maior produtora, hoje, julho de 2025, hoje a terceira maior produtora, fabricante de aviões do mundo, e graças à desorganização brasileira, talvez nós percamos para sempre essa empresa. E é isso aí, uma boa noite a todos, um bom final de semana, e eu vou salvar a live, vocês podem deixar seus comentários que a gente continua lá o debate por lá. Forte abraço a todos e Deus os abençoe.